Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Um dia de sol maravilhoso aqui no meu jardim, passando para mostrar essas lindas imagens para vocês. Plantas bonitas, bem cuidadas. Esse é um canal de Phalaenopsis, tá? Mas as Phalaenopsis estão no orquidário no meu jardim, tá? Então o meu orquidário não é um orquidário comum. Ele é um paisagismo, tá? Tem um paisagismo aqui no meu quintal, olha. Foi feito um paisagismo. E aí as Phalaenopsis fazem parte desse paisagismo. Aqui você chega num local, olha, onde tem uma fonte. Então é tudo decorado, não é só colocado no local, tá vendo? É tudo decorado, ó. Quando a pessoa chega aqui, a pessoa se depara com as Phalaenopsis fazendo parte aí, como se elas fossem um jardim vertical, não é só um orquidário, tá? Aqui sai também por aqui, ó, que é uma outra parte, porque aqui é a minha parte onde eu cultivo os cimbídeos. Esse cano aqui é porque quando eu dou uma limpada na piscina, tem que colocar pra água não empoçar próximo ao muro, tá vendo? Os cimbídeos ficam aqui, alguns ficam aqui no chão, que é para florescer, e depois que eles estão prestes a abrir a floração, aí eles vêm para cá, ó, para evitar de pegar sol, para evitar de bichinhos comerem, porque aqui eu consigo cuidar melhor, tá vendo? Olha, tem essa parte aqui que vai, isso aqui, ó, já me perguntaram, esse arco aqui, isso aqui é a ducha da piscina. Vou ligar aqui para vocês verem. Ó, é a ducha da piscina. É a piscina, ó. Minha humilde residência. Fechar aqui para não gastar água. Aí aqui é uma tomada geral da casa. No meu jardim, meu ambiente aqui. Aí, hoje nós vamos... Eu passei para mostrar porque as pessoas perguntaram. Ah, mostra um pouco. Mas eu não gosto muito de mostrar essa parte, né? Meu canal é de orquídeas. Então, olha como tá essa chuva de ouro. Essa palmeirinha fênix. Aqui, além de ter as plantas do paisagismo normal, algumas outras foram nascendo por si só, como essas trombetas de anjo, que não foram plantadas, né? Essas samambaias que ficam no sol. Algumas pessoas têm esse mito de que samambaia não é planta de sol. Essa aqui pega sol pleno. Aliás, todas essas aqui, ó, pegam sol pleno. E é a touceira que fica. Ficam lindas, né? Aqui é a outra entradinha do orquidário. E tcharam! As orquídeas. Que é o foco do canal. Maravilhosas, lindas. Até porque o paisagismo foi feito para elas. Não só com elas, né? Foi feito para elas. Aqui eu coloquei algumas árvores também. Fiz primeiro um paisagismo. Por isso que eu não tenho um sombrite. Porque o sombrite é um elemento feio, né? Não combina muito com o paisagismo. É uma coisa... feia, eu não gosto, é mais pra coisa agrícola. Então por isso tem esse ripado. Então é tudo arrumadinho, ó, pra poder receber as minhas orquídeas. Bom, Gustavo, ninguém perguntou disso. Na verdade perguntaram, né? Ninguém tá querendo saber disso. Na verdade, se alguém perguntou é porque alguém queria saber, mas tudo bem. O vídeo de hoje é falando o que eu uso nas minhas Phalaenopsis, que é sempre a mesma pergunta. O que você usa para suas Phalaenopsis ficarem bonitas? O que você usa para ter floração? O que você faz, menino, para ter essas plantas bonitas? Cuidado, gente. Primeiramente é o meu cuidado, o meu carinho, a minha paixão por elas. Porque sem isso, eu poderia colocar o que eu quisesse aqui que não ia dar certo, né? Não ia ter esse resultado com florações, nem plantas assim tão bonitas. Então, meu cuidado, meu capricho. E aí vem os meus cuidados de cultivo, né? Que resultam nessa explosão de flores, dessa quantidade de flores, tá? Então, primeiramente, orquidário com a frente aberta,
bastante arejado, mas sem pegar aquele vento sul ou norte, que é muito cortante. Aqui não tem muita entrada de vento, vem aquele ventinho, mas o vento é sempre barrado por essas plantas, pela altitude do orquidário, pelo muro, que tem todo de muro aqui, então ele está recuado num canto, onde passa uma pequena brisa, mas não é aquele vento cortante, aquele vento forte. Em segundo lugar, o meu orquidário ele é fechado, ele é tampado, ele é telhado com telha de policarbonato, para que não chova nas minhas Phalaenopsis. Depois já vem essa luminosidade que entrega através dessas telhas. A minha rega constante, porque o meu substrato é drenado, então eu nunca deixo as minhas plantas secarem totalmente, fica totalmente seca para elas passarem aí privações de sede. Os meus adubos e os meus cuidados, né? Qual a hora que eu rego pela parte da manhã, para que essas plantas sequem. E o que eu passo nas orquídeas? Tirando isso aqui, que já faria minhas plantas florescerem, aí eu uso algumas coisinhas nelas também para que ajude no cultivo. Então eu uso, sempre quando eu replanto, eu uso o Osmocote. Eu gosto desse 14-14-14 porque é um Osmocote de manutenção. Então ele não vai entregar para minha planta nada demais. Ele vai entregar tudo na quantidade certa para cada fase da minha planta, tanto para o crescimento, quanto para o enraizamento, quanto para a floração. Então, quando eu uso uma coisa de manutenção, pode ser o 20-20-20, né, a numeração que tiver aí, mas eu gosto de ter uma adubação balanceada no Osmocote, para que venha entregar tudo por partes iguais da minha planta, tá? Para não ter um crescimento exagerado, para não ter só parte de floração. Então eu coloco um que já me ajude em tudo. Isso eu coloco sempre quando eu replanto. E como ele é um adubo de liberação lenta, a cada 5 meses eu venho colocando as bolinhas no vaso de novo, tá? É essencial que você coloque em vasos que já tenham enraizamento. Como eu nunca quebro as raízes, como eu faço aquele plantio mais humanizado, onde eu não mexo muito nas raízes, então eu já posso colocar o Osmocote, porque assim que eu fizer a primeira rega, o Osmocote vai estar liberando, a minha planta vai estar já sentindo aí os efeitos da adubação, né? Segundo lugar, semanalmente, eu uso o Nutriorc, né? O Nutriorc Locatelli, do Marcos Vinícius Locatelli. Por que eu uso o Nutriorc? Porque o Nutriorc já me entrega, eu não tenho que fazer várias adubações. O Nutriorc, ele já vai ter aquele adubo de manutenção, o adubo de crescimento e o adubo de floração. Fora isso, ele já tem enxofre, ele já tem alguns inseticidas e fungicidas nele. Então ele é um adubo completo. Eu não preciso uma semana fazer floração, uma semana fazer manutenção, uma semana fazer crescimento. Eu não preciso vir aqui colocar enxofre. Eu não preciso ficar fazendo mais nada, só adubar. Então uma vez por semana eu adubo as minhas plantas com o Nutriorc, tá? Tá fazendo efeito? Não sei ainda, né? Porque eu sempre adubei minhas plantas com o BIG e tá com uns 6 meses que eu tô fazendo o uso do Nutriorc, tá? Até que o pote aqui já tá começando a querer acabar, mas é um adubo que rende bastante, tá? Mas aí eu passei a usar ele. Então, as minhas plantas elas continuaram enraizando, crescendo. Então eu só posso dar resultados, falar, manteve o resultado com 1 ano pelo menos de adubação, né? Porque não adianta, tem gente que fala assim, joguei uma coisa na minha planta hoje, já tô vendo raiz. Isso é uma mentira, mas vai-te pra lá, bicho mentiroso. É uma mentira deslavada. Não tem como você jogar uma planta, um adubo ou qualquer coisa numa orquídea e na mesma semana ou no mesmo mês já deu floração, já deu enraizamento. Foi, pô, mas você encontrou o Harry Potter aonde? Que eu quero encontrar também, que te dê essa fórmula. Não tem como, então é muita enganação. Então, para você ter resultado numa adubação ou em qualquer coisa que você mudou no seu orquidário, pelo menos uns 6 meses, tá? E volto atrás, porque quando eu cortei as minhas hastes florais e coloquei as minhas plantas em mais luminosidade, em 2 meses já estava começando a sair hastes florais. Então, a respeito da iluminação, foi rápido mesmo. Foi como se eu tivesse encontrado o Harry Potter e ele tinha me dado uma dica mágica, né?
Mas na questão de adubação, porque as plantas ela absorvem esses adubos muito lentamente. Então, uma vez por semana, tem pessoas que adubam uma vez a cada 15 dias, que também não está errado, tá? Não tem importância, pode fazer. Mas como eu estou sempre cuidando aqui, então eu gosto de colocar uma vez por semana. Mas leva um tempo para a adubação dar resultado. Não acreditem, não acredite. Seja simpático. Uma pessoa chegou em você e falou assim: olha, eu coloquei água de não sei o que na minha planta, eu tô com adubo novo, com um mês já começou a enraizar. Você seja simpático, você olhe para a cara da pessoa, respire fundo e fala: vai pra lá, bicho mentiroso. Por quê, gente? Isso não vai ser ignorância. Porque não tem como você colocar uma coisa na planta hoje e amanhã já tem enraizamento. Não tem como, gente. É coisa demais. Tirando essas duas coisas, mesmo que o Nutriorg não precise colocar o enxofre, eu passo também a cada 15 dias enxofre nas minhas folhas, em todas as folhas das Phalaenopsis. A proporção do enxofre que eu uso uma colher de café para cada 1 litro de água. Eu uso o enxofre da Dime, tá? A Dime tem um enxofre que é um amarelinho, um pozinho. Por que tem que usar da Dime? Porque é um enxofre que já vem aí refinado, né? Já mais pronto para as orquídeas. Então eu passo o enxofre, porque o enxofre ele vai tanto garantir uma adubação diferenciada para as minhas plantas, como vai proteger as minhas folhas aí contra ataque de fungos, tá? Fungos, bactérias, alguma coisa que quiser ficar atrapalhando aí o desenvolvimento das minhas folhas, vir manchar. Então eu coloco o enxofre, jogo nas raízes, jogo nas folhas, porque o enxofre é muito bom para as plantas. Embora o Nutriorg tenha enxofre e a gente não precise jogar, mas eu dou esse reforcinho aí no enxofre nas minhas plantas. Tirando isso também, todas as vezes que eu rego, agora todo mundo pode ficar contra mim, porque muitas pessoas que cuidam de orquídeas fala que não é pra gente fazer isso, porque só pode passar produtos que são indicados para orquídeas. Mas se você olhar em muitas coisas que a gente usa em orquídea, não está escrito que é para orquídea. Mesmo assim a gente usa, até pessoas que são profissionais usam, tá? Como enxofre mesmo, o enxofre não está escrito que é para orquídea, né? Está escrito que é para plantas. Mas eu uso nas minhas plantas toda vez que eu rego, né? A cada 2 dias eu rego as minhas plantas, então coloco numa proporção menor. Eu uso o Lisoform, que é esse produtinho aqui que a gente encontra em mercado, ó. Lisoform, de suave odor, tem uns que são perfumadinhos. Por que eu uso isso? Porque o Lisoform, ele mata, ó, 99,9% dos vírus e de bactérias. Com o Lisoform, eu estou prevenindo aí que aquela aguinha que parou no miolo de alguma planta, mesmo que as minhas plantas sejam deitadas, para alguma gota de água em cima de uma folha que não seca, e ali pode criar um fungo e vai comer a minha folha, vai deixar mole, vai apodrecer, pode apodrecer o miolo. Então depois que eu faço a minha rega, eu venho e coloco uma tampa de Lisoform para 2 litros de água e borrifo sobre todas as folhas. O que acontece? Está protegendo, matando todas as bactérias e fungos que possam estar nas folhas. Está limpando as folhas e não deixando espaço para que criem ácaros, porque muita gente tem problema com ácaros. Então se você faz isso, você não tem mais ácaro. Está limpando as minhas folhas, matando e limpando, não deixando criar cochonilha, tá? E o principal, né, que é combatendo os fungos que podem estar na minha água, que podem estar através da minha rega. Então eu sempre faço esse cuidado. Eu faço esse cuidado há mais de 5 anos. Quando eu não uso o Lisoform, eu uso o Pinho-Sol. Eu gosto mais do Lisoform, tá? Porque o cheirinho dele é mais agradável. Mas eu uso o Pinho-Sol também, no caso quando eu não tenho o Lisoform, eu brigo ali com a minha empregada, a gente sai na mão, mas aí eu pego o Pinho-Sol e jogo aqui nas minhas plantas. Nunca deu problema nas minhas plantas, tá? Tem muita gente que fala que isso pode afetar a floração, isso pode afetar o enraizamento, isso pode amarelar as folhas. Gente, tudo que você coloca na proporção certa, dá bons resultados, tá? Então a diferença aí é a dosagem. A diferença do veneno e do remédio é a dosagem. Então eu coloco essa dosagem, é bem diluída, não tem problema nas folhas,
não aparece problemas, as folhas saem normais. Eu tenho essas plantas há mais de 5 anos, de 4 a 5 anos, eu acho, não lembro direito, e não tenho problema nas folhas. Mesmo usando o lisoforme, o Pium-Sol nunca deu problema para mim. Mas existe essa regra, né? Você colocar bem diluído, né? Uma tampinha, são 10 ml para 2 litros de água. Você não passar num horário que tem sol, então é muito importante, porque esses produtos têm um olhinho essencial que fica nas folhas. As folhas ficam mais brilhantes, as folhas ficam mais limpas, as folhas ficam mais lustrosas, mas você tem que passar num horário que não tenha sol, tá? Porque o raio solar, no caso das Phalaenopsis eu não tenho esse problema, porque não bate sol nas minhas plantas, só luminosidade, né? Porque é protegida com telha. Mas se você for passar em orquídeas que estejam no seu orquidário, não passa no horário de sol. Nada que você for passar em orquídea, é bom você passar no horário de sol, porque pode ficar aquela gotinha na folha e acabar queimando, tá bom? Então é usando isso. Então as coisas que eu uso nas minhas plantas são essas. O Osmocote, na fase de manutenção, né, o 14-14-14. Eu uso o enxofre. A pessoa quer dizer, o Osmocote eu uso uma vez a cada 5 meses, tá? O enxofre eu uso a cada 15 dias. O lisoforme eu uso sempre depois que eu fiz as minhas regas. Sempre que eu fiz uma rega, eu coloco o lisoforme. Às vezes eu esqueço, mas na outra rega eu coloco de novo. E o Nutriorg é uma vez por semana. Se você regou suas plantas no meio da semana, se você faz uma adubação no domingo, vamos dizer o caso, eu escolho o domingo para fazer as minhas. No domingo, eu posso colocar o lisoforme no meio da semana, quando eu for molhar as minhas plantas. Eu posso passar também um colosso, se eu tiver algum colosso, se eu tiver algum problema com cochonilha no meio da semana. Nunca junto com a adubação, tá? Nunca você junte nada. Você pode passar no intervalo de 2 dias depois que você fez a adubação, você vem e passa alguma outra coisa que você quiser aí. Tá bom? Então, explicado tudo que eu uso, fora o amor que eu tenho por essas plantas e o carinho que eu tenho por todos vocês, é o que faz meu jardim estar sempre verde, sempre iluminado e sempre florido, como é a alma de quem cultiva, né? Eu acho que quem cultiva plantas é um ser muito iluminado, porque as plantas trazem muita paz. Eu posso acordar com dor no pescoço, eu posso acordar com alguns problemas, e aí eu venho aqui fazer vídeo para vocês, eu saio daqui totalmente renovado. Às vezes, depois que eu faço o vídeo aqui, eu já saio com a solução do problema que eu tinha amanhecido. Então, está muito próximo de Deus, as plantas, né? A natureza é muito de Deus. A natureza reflete muito o que é Deus nas nossas vidas, e estar em contato, em sintonia com esses elementos, faz a gente se sentir cada dia mais próximo de Deus. E eu quero que essa paz, essa tranquilidade também evolua e chegue até a casa de vocês, tá? E que vocês possam sentir toda essa vibração maravilhosa desse florescimento, essa paz que vem de Cristo Jesus, que está na minha vida, e eu quero que esteja na vida de todos vocês. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar aqui embaixo, que eu estou sempre aqui para responder vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.